Quando a gente pensa em Manaus, o que vem na cabeça? Provavelmente umas imagens bem famosas, né? Hoje, a ideia é olhar para essas imagens de um jeito diferente. Não como um simples turista, mas quase como um detetive, sabe? Buscando pistas para a gente decodificar a identidade tão complexa dessa metrópole. Então, bora lá. A grande questão que vai guiar nossa análise é essa: como é que uma cidade se define de verdade? E no caso de Manaus, a resposta parece estar numa tensão fascinante. De um lado, tem a criação humana, a ambição, e do outro, a força, assim, avassaladora da natureza. E olha, não tem imagem melhor para mostrar essa tensão do que essa aqui. A gente vê o Teatro Amazonas, que é um monumento à ambição, à riqueza humana, e bem do lado o Encontro das Águas, que é uma demonstração pura do poder da natureza, um poder que não dá para domar. É nesse choque, nesse contraste, que a identidade de Manaus começa a se revelar. Para entender essa dinâmica toda, a gente vai usar a fotografia como nossa ferramenta principal. E não só pela beleza, viu? Mas pelo que ela de fato nos revela. A premissa da nossa análise, que vem do material de base, é bem simples. Imagens são muito mais que registros estéticos. Elas funcionam como instrumentos para a gente analisar a realidade social. Não são só cartões postais, sabe? São documentos. E é com essa lente que a gente vai investigar 3 grandes temas. Vamos começar viajando no tempo, para a herança arquitetônica. É um eco direto daquele opulento ciclo da borracha, um período que literalmente esculpiu o rosto da cidade. E claro, o ponto de partida tinha que ser ele, o Teatro Amazonas, a verdadeira joia da coroa daquela época. Ele é o grande símbolo daquela riqueza absurda e daquela ambição de criar um reduto cultural europeu bem no coração da Amazônia. A famosa Paris dos Trópicos ali materializada. E tem um detalhe que resume tudo isso. Pensa só, a cúpula do teatro. Ela é coberta com 36 mil azulejos de cerâmica esmaltada. 36 mil. E eles vieram lá da Alsácia, na França, e foram montados aqui nas coisas da bandeira do Brasil. Cada centímetro foi pensado para projetar opulência, para impressionar. O mais interessante é ver que essa influência europeia não parou no teatro, não. O mercado municipal Adolfo Lisboa, com toda essa estrutura de ferro, ele é inspirado diretamente no antigo mercado Les Halles, lá de Paris. Fica muito claro que os barões da borracha não queriam só o dinheiro. Eles queriam importar a estética europeia para moldar a cidade deles. E para a gente fechar esse capítulo do passado dourado, olha só o Palácio Rio Negro. Ele foi, originalmente, a casa de um barão alemão da borracha. Hoje, é mais um testamento do luxo daquela época. Uma marca na arquitetura que o tempo, com certeza, não apagou. Beleza, agora a gente muda o foco. Vamos para a segunda grande força que define Manaus. A relação dela, que é profunda e inevitável, com a floresta amazônica que está ali, abraçando a cidade. Essa aqui talvez seja uma das imagens da natureza brasileira mais conhecidas no mundo todo. O Encontro das Águas. Mas olha, é muito mais que um ponto turístico. É o fenômeno geográfico que define onde e como Manaus existe. Mas o ponto crucial é por que as águas não se misturam. A ciência explica, e é fascinante. É uma combinação de diferenças de temperatura, velocidade e densidade. O Rio Negro, com essa água escura, é mais quente e mais lento. Já o Solimões, de água barrenta, é mais frio e mais rápido. O resultado é esse espetáculo incrível que dura quilômetros e quilômetros. Mas a relação da cidade com a floresta não é só de vizinhança, de estar uma do lado da outra. É também uma relação de estudo, de descoberta. O MUSA, o Museu da Amazônia, é a prova viva disso. Lá da sua torre, de 42 metros de altura, dá para ter essa vista por cima da copa das árvores. É uma conexão direta entre o concreto da cidade e o coração pulsante da selva. E para a gente fechar essa parte, um ícone da flora amazônica, a Vitória régia. Essa planta aquática gigante é o símbolo perfeito da biodiversidade e da beleza de um bioma que é parte inseparável da identidade de Manaus. Não dá para pensar em uma coisa sem a outra. Bom, já vimos o passado, já vimos a natureza. Agora, vamos avançar no tempo para ver como Manaus se constrói como uma metrópole moderna, mas sem nunca perder de vista as suas raízes. Olha, essa imagem dupla aqui é brilhante para ilustrar essa evolução. De um lado, o Porto de Manaus, o maior porto flutuante do mundo, um marco histórico fundamental para a cidade. Do outro, a moderna Ponte Rio Negro, uma obra de engenharia super arrojada que liga a capital ao interior. Os dois mostram essa relação vital da cidade com o rio, mas cada um no seu tempo.
Outro grande símbolo da Manaus de hoje é a Arena da Amazônia, que foi construída para a Copa de 2014. E o mais interessante é o design dela, que foi inspirado num cesto de palha indígena. É uma tentativa bem clara de fundir a arquitetura mais moderna que existe com as referências culturais e ancestrais da região. Bem legal, né? E aqui a gente vê o dia a dia da Manaus moderna. O complexo da Ponta Negra é a praia urbana da cidade. É o lugar onde os manauaras se encontram, relaxam e aproveitam essa paisagem única do Rio Negro. É a vida urbana contemporânea, mas com um inconfundível sotaque amazônico. Então, depois de olhar para todas essas imagens, o que é que elas realmente revelam sobre a identidade de Manaus? Chegou a hora de juntar as peças desse quebra-cabeça. Fica bem claro que a identidade de Manaus não é uma coisa só, né? É um grande mosaico. Ele é formado pela união de 3 forças bem distintas. Um passado de muita riqueza, que deixou um legado de opulência europeia, uma natureza poderosa, que dita as regras da existência da cidade, e um presente de metrópole dinâmica, que não para de se reinventar. E tudo isso leva a uma reflexão final. A identidade de Manaus nasce dessa mistura de teatro e rio, de história e de futuro. O que nos faz pensar, se essa mesma lente de análise fosse aplicada às imagens do lugar onde cada um de nós vive, que história será que elas contariam?